Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis. Professora Jéssica, e eu estou aqui para apresentar o novo formato aqui das aulas do SEAD. Então, nós hoje vamos corrigir a nossa sondagem diagnóstica. Vocês aí na escola fizeram uma atividade bem legal no computador, não é? Então, agora cada questão que vocês responderam, eu vou tirar as dúvidas de vocês, vou responder e mostrar para vocês a resposta correta, tá certo? Então, vamos lá? O nosso desafio, então, é resolver, né, os desafios de língua em portuguesa e tornar-se um expert na nossa língua. Então, todo mundo está preparado? Vamos, então, para a questão número 1. Na questão número 1, primeiro nós temos um texto, né? O texto tem um título e um subtítulo. Reciclagem, série especial, destaca a importância de um ato tão simples para o meio ambiente e para a economia. Cada brasileiro gera, em média, pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. Ao final de um ano, essa quantidade chega a aproximadamente 380 quilogramas. Metade disso é de materiais recicláveis. Por Jornal Nacional, 6/1/2025, foi publicado às 21h23, atualizado há 2 semanas. Então, pode voltar para mim. Aqui, pessoal, nós temos um texto do gênero notícia, isso mesmo. Nós temos o título, o subtítulo e temos o veículo que ele foi postado, certo? Nós temos que ele foi vinculado pelo Jornal Nacional. Todo mundo conhece esse programa de televisão? Pois então, lá no site do G1, as reportagens que são transmitidas no Jornal Nacional também são postadas no site do G1, que é um site de notícias. E essa aqui é a data em que ele foi postado. Interessante, não é, pessoal? Agora eu pergunto para vocês, qual é o tema desse texto? Reciclagem, tá falando que a quantidade de lixo que nós produzimos, né? E ainda que a maioria desse material é um material reciclável, quer dizer, pode ser reutilizado. Agora vamos para o texto 2. No texto 2, nós temos o título Esquadrão Reciclagem. Então, esse texto, ele tem informações visuais. A gente pode perceber que ele é todo dividido em quadrados. Nós temos imagens, desenhos coloridos, nós temos balões de fala. Isso tudo remete a qual gênero textual? Isso mesmo, histórias em quadrinhos. Então, essa aqui nada mais é que uma história em quadrinhos. Vou ler agora para vocês. Nós temos, então, o título Esquadrão Reciclagem, conscientização. Aí, o primeiro aqui, de vermelho. Se o plástico for usado adequadamente, não é problema, é solução. Segundo, o azul. Não jogue papéis no chão, recicle. O de verde. O vidro é um material totalmente reciclável, então vamos reciclar. E por último, o amarelo. Yellow Metalouco, o nome dele. Não deixe seu metal virar sucata, recicle. Pessoal, então aqui a gente consegue identificar, né, os materiais recicláveis. Nós temos o plástico, o papel, o vidro e o metal. Interessante, né? Então, agora sim, vamos para a nossa questão número 1. Os dois textos falam sobre a reciclagem, mas usam linguagens diferentes. Qual a principal diferença entre a forma como a informação sobre a reciclagem é apresentada nesses dois textos? Então,
Os dois têm o mesmo tema, que é reciclagem, só que eles usam a forma de falar sobre isso diferente. Letra A, desculpa. O texto 1 usa palavras mais difíceis e o texto 2 usa desenhos para explicar. Bom, o gênero notícia, pessoal, não necessariamente ele precisa utilizar de palavras difíceis. Por quê? Porque a notícia tem que ser lida para todo mundo, tem que ser lida por todo mundo, né? Então, vários níveis aí de leitores. Então, a notícia ela tem que usar uma linguagem simples, uma linguagem clara, porém formal, né? Que tem que ter um texto bem escrito para que todo mundo entenda. Então, a notícia não usa uma linguagem difícil. Então, a letra A não é a correta. Letra B, o texto 1 é mais curto e o texto 2 é mais longo. Vocês acham que o texto 1, por mais que a notícia que eu coloquei esteja só com o título e o subtítulo, notícia normalmente é um texto mais longo, tem mais parágrafos, enquanto aqui a tirinha, né, a história em quadrinhos, nós temos 4 partes. Então, aqui os dois textos são curtos. Então, não é a letra B também. Letra C, o texto 1 é mais sério e o texto 2 é mais divertido. Bom, eu acredito que todo mundo concorda que o texto 1, que é uma informação, ele tem um caráter mais sério sim, que ele quer transmitir informação, fatos, dados, certo? Enquanto o texto 2, ele traz imagens, ele traz personagens justamente para chamar a atenção, para deixar aquela leitura mais descontraída, certo? Não deixa de informar, não deixa de ensinar, porém de uma maneira mais leve. Então, a letra C é uma resposta em potencial. Vamos ver a letra D, então. Os dois textos são iguais, só mudaram as palavras. São iguais, gente? Falam da mesma coisa. O assunto, sim, mas a maneira como aborda esse assunto sobre reciclagem é igual? Só para a gente matar essa charada. No texto 2 está falando sobre os materiais. Não tem o plástico, o papel, o metal e o vidro. Aqui no texto 1, ele caracteriza os materiais em algum momento? Dá uma olhadinha aí. Não, ele não faz isso, né? Ele fala sempre de materiais recicláveis, mas ele não destaca se é o metal, se é o papel, se é o plástico. Então, pode ser essa letra D, gente? Não. Qual é a resposta correta? Letra C. Muito bem, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de acessar os outros vídeos com as correções de cada questão, hein? Fiquem ligados. Até mais!